Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de história, onde nós vamos falar sobre o fim da Idade Média e o renascimento comercial e urbano. A Idade Média foi aquele período em que a população das cidades romanas havia fugido, para o campo. No período da Idade Média, a população de uma parte da Europa viveu no campo, na zona rural, viveu nos feudos. Então esse período era chamado de Idade Média ou período feudal. E com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas que permitiram a produção de comida numa maior quantidade e também de viagens que eles fizeram organizadas pela igreja, as chamadas cruzadas, houve uma mudança no modo de pensar e de se comportar dos europeus daquela região, que é chamada de renascimento. O termo renascimento ele é utilizado porque eles voltam a valorizar algumas coisas que eram valorizadas lá na Grécia Antiga, que nós estudamos antes da Idade Média. Na Grécia Antiga eles valorizavam, em Atenas, o conhecimento, a beleza do ser humano, o que ficou esquecido na Idade Média por causa do controle da igreja. Então, esse termo renascimento tem a ver com isso. E também é a volta do comércio, E o comércio acontece aonde? Basicamente nas cidades, Então, renascimento comercial e urbano, ok? A gente tem aqui uma imagem de uma feira antiga, porque esse renascimento comercial ele se iniciou nas feiras, com a troca de produtos, aqueles produtos que sobravam, o que a população iria consumir e sobrava, então eles levavam nas feiras para trocar. Mais tarde eles passaram, a utilizar o dinheiro. Ao redor dessas feiras surgiram, e dos castelos, dos senhores feudais, surgiram as vilas. Essas vilas depois receberam o nome de burgos, como vocês estão vendo aqui destacado no texto, ó. E esses burgos eram as cidades, ok? Então acontece o renascimento comercial, que é a volta do comércio, e com isso o renascimento urbano, que as pessoas voltarem a morar na zona urbana, que é a cidade, ok? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essa classe de comerciantes, que era chamada de burguesia. E a burguesia, contribui para a volta dos reis ao poder, porque no período feudal, como a gente estudou, cada feudo tinha um dono e cada um decidia como que o seu território seria organizado, quais seriam as regras. Com o renascimento comercial e urbano, cultural também, vocês vão poder observar também a volta dos reis ao poder, e o renascimento dos reinos na Europa, ok? Aí a gente tem uma imagem de uma cidade, de um burgo. Os comerciantes eram chamados de burguesia. Agora, vocês vão ter atividade, irão ler o texto para poder responder, tá bem simples, ok? Bem fácil de fazer.